Observações sobre o capítulo 10 do livro O Capital para Educadores. É a divisão técnica do trabalho que provoca a alienação do trabalhador. Esse é o título do capítulo. Mais uma vez, observamos que é bom para o capital que as pessoas continuem acreditando nestas falsidades. Nesse caso, é bom pelo seguinte: se é a divisão técnica que produz alienação, que destroça, na verdade, a personalidade do trabalhador, dividindo as tarefas, dividindo o trabalho em múltiplas tarefas e atividades, então não é culpa do capital, é culpa da modernidade, é culpa do desenvolvimento tecnológico que leva as empresas a dividirem o seu trabalho para ter maior eficiência e assim por diante. Nós vamos ver que não é bem assim. Vamos tentar examinar algumas expressões, alguns conceitos deste capítulo, à guisa de recordação, na verdade, do capítulo. Eu, mais uma vez, recomendo que vocês adquiram o hábito de, ao final do capítulo, dar uma olhada naquelas palavras do glossário que foram utilizadas durante esse capítulo. Isso serve para uma boa recordação e para compreender melhor o capítulo. Vamos ver algumas dessas palavras. A primeira delas, alienação. Alienação significa separação. É isso que é importante saber. É alguma coisa que se cinde, que se separa. Quando nós falamos, por exemplo, de alienação mental, nós estamos falando que a pessoa separou-se do real, separou-se da realidade e vive nos sonhos e assim por diante. Alienação, no nosso caso, vai significar separação. Vamos ver que tipo de separação é essa. Dois outros conceitos são os conceitos de subordinação ou subsunção real e subordinação ou subsunção formal. Nós falamos no capítulo aí que existem alguns equívocos a respeito do que significa cada uma dessas expressões. Sobre a subordinação formal, dá a impressão que é uma mera formalidade. Nós vimos aí que não é mera formalidade. Aí nós temos que avançar para outros conceitos que estão lá no glossário, por exemplo. O conceito de social e forma técnica. A subsunção formal é aquela subordinação do trabalho ao capital provocado pela propriedade dos meios de produção. É a subsunção decisiva. O fato de chamar-se formal não significa que ela não é real. Ela é real e esse formal advém da palavra forma social. A forma social se contrapõe à forma técnica. A forma técnica do trabalho diz respeito, por exemplo, aos elementos técnicos, fazendo abstração das relações sociais. Você está numa relação do trabalhador com os seus instrumentos de trabalho, com o objeto de trabalho. Então, nesse sentido, você está pensando no aspecto técnico. Tá? Quando você bota entre parênteses aspectos técnicos e pensa na forma social, como se dá isso em termos de relação social, especialmente de relação social de produção, que é a propriedade dos meios de produção pelo capital e a não propriedade de produção por aqueles que trabalham. É aí que se dá a grande separação. Como nós vimos no capítulo anterior, o trabalhador separa-se da obra que ele produziu. E essa a grande alienação. Essa é a alienação decisiva. Ela é tão real quanto a subordinação real. A palavra subordinação real significa, na verdade, a subordinação concreta. No início, o capital, como nós vimos no capítulo, ele continua assumindo o trabalhador como era. Cada trabalhador exercia um ofício inteiro. Com o desenvolvimento da economia, há necessidade de dividir essas tarefas. Então, se fazem atividades separadas umas das outras. Essas atividades separadas, elas são necessárias para uma maior eficiência do empreendimento, mas, claro, em benefício do capital. Ela tem várias vantagens em termos técnicos.
porque você se especializa numa função, então faz aquela função melhor, porque você deixa de perder tempo de passar de uma função para outra, que você realiza apenas uma função, cada trabalhador realiza uma função e assim por diante. São os aspectos técnicos desta divisão técnica do trabalho. Mas nós vamos ver que por conta da subsunção formal, por conta da não propriedade dos meios de produção, por conta do trabalhador e por conta da dominação que o capital exerce sobre o trabalhador, essa subordinação real, ela assume perspectiva, ela assume características sociais. Características sociais que vai fazer com que essa divisão técnica não seja meramente técnica. Por isso muitas pessoas não gostam de falar divisão técnica, preferem falar simplesmente divisão pormenorizada. Não tem problema que você use a palavra divisão técnica se você entende o que Marx quer dizer com o técnico. Mas ele de modo nenhum abre mão do caráter social dessa divisão técnica que se dá sobre o capitalista, sobre o capitalismo. Então, o que acontece? Aquela subordinação que já era real, que o trabalhador já não era mais sujeito no exercício do seu trabalho, ela agora aparece claramente, concretamente. Antes, ele era subordinado realmente ao capital, mas ele ainda manejava, ele que determinava o ritmo do trabalho. Agora não. Agora são os meios de produção, especialmente os instrumentos de produção, que determinam o ritmo. Antes você fazia alguma coisa guiado pela sua vontade. Agora não. Quando tem uma linha de montagem, por exemplo, você termina uma coisa aqui porque já tem outra que está vindo ali. Você tem que estar simplesmente sendo presa da divisão técnica do trabalho. Então, esse aspecto que é muito importante. A alienação é provocada pela propriedade privada dos meios de produção e não simplesmente pelo caráter técnico dessa divisão. Então, o trabalho já é forçado, e aí ele passa a ser forçado e a atrapalhar mais concretamente, mais visivelmente, a própria personalidade do trabalhador. É isso que é importante a gente ter presente. Veja, não existe mal nenhum, em princípio, na divisão técnica do trabalho. Uma sociedade socialista certamente terá essa divisão pormenorizada do trabalho. Nós, pessoalmente, já dividimos o nosso trabalho, mesmo quando estamos fazendo um trabalho nosso. Veja, por exemplo, o trabalho do professor, que tem, por exemplo, que corrigir uma prova com 10 questões. Às vezes ele acha muito mais prático, em vez de corrigir cada aluno as 10 questões que ele colocou, ele corrige primeiro a primeira questão para comparar uma com a outra, depois a segunda questão e assim por diante. E depois junta. Quer dizer, não há maldade nenhuma, não há prejuízo nenhum da personalidade e do caráter de sujeito do trabalhador à divisão técnica, desde que ela seja comandada e atenda aos interesses do trabalhador. O problema da alienação é que ela não atende o interesse dos trabalhadores. Numa sociedade socialista, claro, se vai ser levado em conta a vontade de todos, a vontade comum de todas as populações, esses interesses serão levados em conta. Então, mas necessariamente há que se ter a divisão técnica do trabalho. É isso, a gente se encontra no capítulo 11.